mostrado com frequência aqui, né, uma cobertura praticamente, sobre os incêndios que estão acontecendo por todo o país. Agora, será que essa série de queimadas, vamos dizer assim, que temos visto, né, pode gerar consequências para a pecuária brasileira? Em qual nível? Quem fala com a gente é o médico veterinário Marcos Rezende. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Sempre bom estar aqui para a gente encerrar a sexta-feira com muita informação técnica de qualidade. É verdade. A gente não pode fugir desse assunto, é preocupante, né? A gente tem visto que em algumas localidades, inclusive, o produtor rural perdeu ali a plantação e, né, canaviais sendo tomados pelo fogo, mas também tem a questão dos animais, porque não dá para retirar imediatamente, dependendo do número de cabeças de boi, por exemplo. É necessário também a gente se atentar como é que está o setor da pecuária nesse momento, né? Exatamente, Fábio. O que vem acontecendo, né, com as queimadas desse ano, que está bastante preocupante, né, em níveis que a gente nunca viu, mas na pecuária isso é bastante, a gente já vem lidando com isso já há muito tempo, porque em algumas regiões existe, graças ao solo seco, graças muitas vezes a questões criminosas, a acidentes, pega fogo sim, e isso afeta diretamente a pecuária. Eu conheço diversas pessoas que perderam animais durante todos esses anos, perderam áreas de pastagem, áreas de lavoura, perde cerca. Então, o impacto da queimada fora de controle, Fábio, na pecuária é desastroso, é gigantesco, porque perde-se animais, perde-se áreas de pastagem e perde-se infraestrutura. E isso demora tempo e demanda muito recurso para a gente poder restabelecer. Pois é, porque a gente estava até olhando também um levantamento, o impacto que vai causar ao agro como um todo, né? Porque o solo fica prejudicado também, e isso vai precisar de nutrientes para tentar restabelecer ali um plantio sadio. Agora, na pecuária, realmente fica difícil porque você trata no crescimento do animal, né? Alguns são deslocados até da propriedade justamente para facilitar esse rodízio. Nesse caso aí pode ser realmente comprometido a produção de carne, o custo. Tudo fica comprometido, Fábio, tudo fica comprometido. Nessa questão que você falou da agricultura, no solo, também afeta a pecuária. A gente precisa entender que o solo a gente tem a questão química e tem também a questão biológica, a gente chama de estrutura de solo. Um fogo só, uma queimada superficial, como acontece naturalmente no cerrado, é espontâneo desde que o mundo é mundo, ela queima a parte superficial, mas a parte abaixo ali, de estrutura de solo, ela se mantém. E essa cinza, muitas vezes, ela acaba sendo benéfica para o solo. Porém, quando isso acontece de maneira frequente, Fábio, e como aconteceu agora, com o fogo por muito tempo sobre o solo, a gente acaba destruindo tanto a parte física do solo, a estrutura física do solo, como alterando também a estrutura química. E há necessidade de recompor o solo com fertilizantes químicos para melhorar a fertilidade do solo, mas também há necessidade de tempo para melhorar a estrutura física do solo, que é aquela matéria orgânica que garante mais resistência em período de estiagem. No caso da pastagem, isso fica ainda mais contundente, porque o pasto é aquela cultura cíclica, Fábio. O pasto ele perde folhas, aquela folha cai sobre o solo, aquela folha que cai sobre o solo começa a virar matéria orgânica e isso vai fertilizando o solo, enriquecendo o solo. Quando vem o fogo, ele quebra muito dessa estrutura física, o solo perde com o tempo fertilidade e o gado acaba perdendo material para ser consumido, ou seja, acaba perdendo o capim. Quando acontece e o produtor não tem um pasto reserva, aí, Fábio, ele tem que lançar mão de um bom coxo de ração, fornecer feno, fornecer silagem, algum recurso para não deixar os seus animais morrerem de fome. E é o que muita gente está fazendo agora. Pois inclusive no dia 24 de agosto, a Embrapa Pecuária Sudeste sofreu um incêndio devido à queimada que acabou também se arrastando para a unidade. E olha só, em pouco tempo os brigadistas conseguiram conter as chamas, mas é impressionante que o dano que foi, né? O fogo chegou a atingir a pastagem,
onde estavam vacas de corte da raça Nelore, e com isso afetou também toda uma estrutura para receber esses animais. Então, quer dizer, ainda tem esse dano que o pecuarista vai ter que arcar e providenciar um meio mais rápido para solucionar, né? Exatamente, perde os animais, perde o pasto. Só para ter uma ideia simples, muita gente fala assim, o pecuarista taca fogo no pasto. É uma coisa totalmente ilógica um pecuarista profissional colocar fogo na sua pastagem. Primeiro, além do crime ambiental que está lá, se é um pecuarista legalizado, ele tem o CPF dele ligado àquela área de pasto. E é por isso que eu sempre falo que a melhor maneira de combater o desmatamento é por meio de regulação fundiária, porque cada palmo de terra a gente vai saber em qual CPF ele está ligado. Mas muitas vezes é ilógico a gente pensar que um pecuarista vai colocar fogo no seu pasto e vai consumir investimento em semente, investimento em adubação, investimento em calcário e investimento em cerca. Fábio, 1 quilômetro de cerca hoje, de 5 fios de arame liso, ele fica entre 11 e 15 mil reais. E uma vez que você passa um fogo por ali, dependendo da intensidade e o calor desse fogo, você perdeu palanques, você perdeu estaques e você perdeu arame. E quem que, em sã consciência, vai tacar fogo para queimar 15 mil reais, fora o que está lá no pasto e colocar os animais em risco? Então, é algo que a gente precisa repensar, muitas vezes, a quem nós atribuímos a responsabilidade desse fogo. Porque o pecuarista, na maioria das vezes, Fábio, ele é vítima de um fogo criminoso que muitas vezes é colocado de maneira desmedida, sabe-se lá por qual motivo. Pois é, semana e agora mesmo a gente presenciou aí uma imagem impactante, claro, né? Porque os animais ficaram acuados. O fogo cercou, né, o rebanho. É impressionante como o fogo vai se alastrando e o pecuarista tem que, muitas vezes, correr contra o tempo para tentar salvar, né? Nem sempre dá. Marcos Rezende, muito agradecido, então, por trazer essas informações. Uma boa sexta-feira, bom fim de semana e até a semana que vem. Eu que agradeço. Até lá, Fábio.